Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o caso Marcelo. No dia 1º lá de novembro, para começar o mês ali, logo no comecinho do mês, um jogo ali que estava meio atrasado pelo Campeonato Brasileiro, de duas equipes que estão brigando lá na zona de rebaixamento, estão brigando para não cair, Fluminense e Grêmio lá no Maracanã. Teve uma confusão ali envolvendo o Marcelo e o técnico Mano Menezes, e aí a situação não terminou bem. O Mano Menezes discutiu ali com o Marcelo, e após essa discussão ali, né, o Marcelo foi no doping, o Mano Menezes falou que realmente foi algo ali que ele escutou, que ele não gostou. E depois disso, no sábado, o Fluminense rescindiu o seu contrato com o Marcelo. A gente vai tentar repercutir um pouquinho disso nesse vídeo de hoje. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos comentar aí sobre essa situação meio que inusitada, mas se a gente for parar para pensar, nem tão inusitada assim, principalmente quando a gente pensa nessas duas figuras, né? Mano Menezes e o Marcelo. Lá em 2012, se eu não estou enganado, o técnico Mano Menezes ele era técnico da seleção brasileira principal e teria um torneio olímpico, né? Então ali a gente estava ali mais ou menos em meados de 2011, 2012, se eu não me engano, eram as Olimpíadas de 2012 que o Brasil iria disputar, né? E o Marcelo era um desses jogadores aí que seriam ali um dos escolhidos ali do sub-20, dos maiores que 23 anos, né, para completar lá esse time do Brasil que iria disputar as Olimpíadas. E em determinado momento o Mano Menezes cortou o Marcelo, porque a relação dos dois já não era uma boa relação. E aí, nesse último final de semana aí, pelo Brasileirão, a gente teve esse fatídico episódio aí envolvendo o Marcelo e o Mano Menezes. A primeira apuração que a gente teve foi de um repórter do veículo Trivela, e o repórter, eu não estou recordando agora o nome dele, mas ele meio que relatou ali a situação, só que é uma visão do repórter, né? É uma coisa que o repórter falou, já vi muita gente na mídia falando que é um repórter muito sério e tudo mais, que não é um cara que sai falando aí qualquer coisa, e teve também a confirmação da repórter da TNT, que talvez estava ali perto também, e já vi gente falando que essas duas pessoas da imprensa confirmaram que a situação que aconteceu foi essa. Então, de acordo com esses jornalistas aí que viram a situação em loco, né, provavelmente estavam ali à beira do campo lá no Maracanã, o Marcelo iria entrar ali no finalzinho do jogo, o jogo estava 2-1 para o Fluminense, que seria uma vitória importante, né, diante de um confronto direto ali com o Grêmio, né, que eles estão brigando ali para não cair. E no finalzinho do jogo ele chamou o Marcelo para colocar ele ali meio que para fechar ali o lado esquerdo ali, né, onde ele atua ali de lateral, né, agora eu não me recordo se é do lado direito ou do lado esquerdo, que ele cobriria nesse jogo, né, provavelmente deve ser na dele lá, né, na da esquerda. Mas o que aconteceu foi o seguinte, que o Marcelo no treino, né, e há muito tempo já no Fluminense, o cara já não tá jogando mais de lateral, né, o cara joga um pouco mais avançado, meio que joga ali no meio campo mesmo, pela habilidade que tem o Marcelo, pelo talento que tem o Marcelo. Então às vezes é comum a gente ver isso acontecer no futebol, né, esses jogadores que têm um pouco mais de habilidade, depois que eles adquirem uma certa idade, eles passam a jogar mais na função ali de meio campo. Isso já aconteceu com vários jogadores aí no futebol brasileiro, né? Talvez até no futebol mundial mesmo, né? Mas aqui no Brasil é bem comum isso. E o Marcelo parece que não ficou muito satisfeito com isso. Mas não foi só isso, teve coisa além disso, né? O que os repórteres também relataram é que quando o Mano Menezes foi ali colocar a mão, né, sobre o Marcelo ali para dar as instruções ali finais ali, o Marcelo teria dito para ele para não colocar a mão, para não fazer média com a torcida, né? Então o Mano Menezes ficou muito irritado com essa situação e já mandou ele voltar para o banco, já sentar no banco, e chamou o primeiro que apareceu ali na reta. Essa que foi a impressão da gente vendo de fora, chamou o John Kennedy,
para atuar ali naquela posição. Então, quer dizer, uma situação completamente terrível, complicada. O John Kennedy é um atacante, um cara que não tem nem estatura ali para jogar na defesa, no momento que o time precisava ali se defender, né? Não tem habilidade nenhuma ali para jogar naquela posição, né? E teve que jogar ali porque teve essa confusão. E aí, nos finalmente, lá o Grêmio empatou o jogo, então foi um resultado ruim para o Fluminense. Bom, depois disso ficou um silêncio, né? Ninguém se pronunciou mais. O Mano Menezes falou que escutou na coletiva, ele disse que escutou aquilo que ele não gostou, né? Não gostou daquilo que ele escutou. E o Marcelo se pronunciou através da rede social dele. Eu separei aqui uma matéria aqui que eu quero dar uma olhada, que é uma matéria aqui da ESPN, onde eles falam um pouquinho, né, que o Marcelo ele quebra o silêncio e faz um post sobre a saída do Fluminense, né? Aí abre aspas para o Marcelo, ele colocou: a verdade como o sol sempre sairá. Ele colocou no perfil oficial dele do Instagram, me parece que é Marcelo12 o perfil dele, né, no Instagram. E aí, de acordo aqui com a matéria da ESPN, o Marcelo se manifestou pela primeira vez sobre sua polêmica saída do Fluminense, após discutir com o técnico Mano Menezes no empate de 2-2 com o Grêmio na última sexta-feira pelo Brasileirão. Em nota divulgada nas redes sociais neste domingo, o lateral exaltou os momentos que viveu em sua segunda passagem pelo clube, principalmente a conquista da Conmebol Libertadores, e encerrou afirmando: a verdade como o sol sempre sairá. O Fluminense anunciou a rescisão do contrato do jogador, né, um dia após essa discussão à beira do gramado com o técnico Mano Menezes. Ainda de acordo com a matéria, o relacionamento, porém, já vinha sofrendo desgaste desde o início de 2024, né? Segundo apurou a ESPN. E o atleta não tinha bom relacionamento nos bastidores do CT, acumulando desentendimentos e atitudes de desrespeito, né, com funcionários, comissão técnica, relatando problemas internamente. Relata-se que o jogador buscava regalias, acreditando ter o seu talento ali como álibi. Bom, eu quero discutir algumas coisas aqui sobre essa matéria, e não sobre apenas essa matéria, né, mas principalmente sobre essa situação aí do Marcelo, né? A gente pegar o contexto do futebol brasileiro nas últimas duas conquistas do futebol brasileiro em relação a mundiais, né? A Copa do Mundo. A gente pega lá a Copa do Mundo de 1994, onde o Brasil conquistou o Tetra. Depois a Copa do Mundo de 2002, onde o Brasil conquistou o Penta. No Penta, a gente já vê que ali já tem meio que uma mudança ali no cenário, vamos chamar assim, de geopolítico do futebol, né? Geoeconômico, né? Econômico ali do futebol. Por quê? Porque em 94 a gente vê que a gente ainda tinha muitos jogadores ali que estavam na seleção brasileira que atuavam no Brasil. Isso era anos 90, a relação era diferente. E se a gente pensar um fato interessante que teve, em 95, o Romário ele foi para o Barcelona. Acho que o Romário, na época, ele estava no PSV quando ele foi campeão do mundo com o Brasil em 94. Em 95 ele foi para o Barcelona. E se eu não me engano, em 96, 97, ele já estava no Flamengo de novo. Então ele quis voltar para o Brasil. Aí hoje muita gente fala, o cara quis voltar para o Brasil porque o nível era mais fraco, o cara queria ficar mais de boa, queria jogar mais tranquilo e por isso decidiu voltar para o Brasil. Pode ser, mas assim, dificilmente a gente vai ver uma situação como essa nos dias atuais, onde um cara foi campeão do mundo, foi eleito o melhor jogador do mundo ali e depois ele está atuando ali no futebol brasileiro ali, né? Isso é muito raro de acontecer hoje em dia, praticamente impossível. Então, em 94 ali, por mais que você tivesse jogadores que atuassem fora do Brasil, você ainda tinha muitos jogadores que atuavam no futebol brasileiro e que eram ali meio que espinha dorsal da seleção brasileira. Outro detalhe importante também, a questão de treinadores, né? A gente tinha treinadores
A seleção brasileira ainda tem um treinador brasileiro, mas é sempre muito questionado o trabalho. O Dorival tá melhorando, tá evoluindo aí, mas a gente sistematicamente, se o Dorival Júnior não for bem aí nos próximos desafios aí da seleção brasileira, ele vai voltar a ser criticado. Então, assim, a gente já tem um gap muito grande entre os jogadores que atuam fora e os jogadores que atuam no Brasil. Em 2002, a gente teve vários jogadores que atuavam fora, mas ainda tinham vários jogadores do futebol brasileiro. Em pensar o goleiro Marcos, né, que estava jogando lá no Palmeiras. Enfim, tinha alguns jogadores, né, não eram muitos, mas tinha alguns. Né, o Vampeta, o Edilson, né, que eram daqueles times lá do Corinthians. Eu não sei se nessa época o Vampeta, por exemplo, ele estava atuando lá no futebol holandês, ele passou um período no futebol holandês, mas tinha mais jogadores, né, do que a gente tem hoje. Então, assim, isso foi diminuindo ao longo dos anos. Hoje a gente vai mesclar ali um pouquinho, né, principalmente essa fase boa aí do Botafogo, mas a maioria massiva dos jogadores são jogadores que atuam fora do Brasil. E a gente tem visto ao longo dos anos, sistematicamente, o futebol brasileiro cair o nível, né, o nível técnico aqui ser muito baixo. Eu dou 2 exemplos aqui, né, para a gente refrescar a memória aqui. O Seedorf, quando veio para o Brasil, ele já era um cara veterano. E o que ele fez no Botafogo foi brincadeira. O cara jogava fácil ali no Botafogo, né? Jogava muito, muito fácil. Outro jogador a gente pode falar, o próprio Marcelo, né? Apesar de não ter feito uma grande passagem pelo Fluminense, né? Ele conseguiu ali conquistar o título da Libertadores. Não foi o principal cara ali na Libertadores, né? Mas, assim, foi um cara importante, né? Isso que foi até questionado. A gente pegar também ali o Ronaldinho Gaúcho, quando jogou no Galo, ele já estava mais ali para o final de carreira, né? Mais para lá do que para cá. Então, assim, apesar do Ronaldinho não ser um cara tão veterano na época, mas pela forma como que ele levava a carreira dele ali, ele já estava mais querendo festa, querendo farra do que jogar bola. E mesmo assim o cara conseguia destruir no futebol brasileiro. Então, assim, a gente vê isso acontecer com uma certa frequência. Jogadores que atuam lá no futebol europeu, quando chegam aqui no Brasil, fazerem grandes temporadas. Então, assim, esse era um caso do Marcelo, um cara que veio assim a um custo muito alto, um salário muito elevado, e foi um cara que sempre teve esse problema ali no Fluminense. A gente sempre via ali ele com essa relação ali meio que distante da torcida, né? Às vezes o torcedor ali queria tirar uma foto com o cara meio que não deixava, não permitia ali que as pessoas se aproximassem. Então, essa sempre foi a característica ali do Marcelo. E aí eu quero colocar aqui a minha opinião que, às vezes, esses jogadores que têm ali esse salário alto, esses que vêm assim a nível de estrelas mesmo para o clube, às vezes podem rachar o elenco, né? Isso às vezes pode ser complicado. A gente pensar no Atlético Mineiro, do Ronaldinho Gaúcho, no Corinthians, do Ronaldo Fenômeno. A gente tinha ali 2 jogadores que eram extremamente talentosos e extremamente carismáticos, né? Então, os jogadores do Atlético, eles corriam para o Ronaldinho Gaúcho, os jogadores do Corinthians corriam para o Ronaldo Fenômeno, né? Eles faziam aquela função que às vezes o cara não ia fazer, e era muito tranquilo porque os caras estavam querendo, né? Era uma satisfação, um prazer jogar com o Ronaldo Fenômeno, com o Ronaldinho Gaúcho. O que acontece é que com o Marcelo começou a ter uma certa desavença ali no grupo, né? Então parece que ele não se dava bem com muitos jogadores, né? E só com algum grupinho. Então ele queria algumas coisas, queria alguns privilégios, né? E isso não estava acontecendo. Então isso de certa maneira foi ali complicado e assim o Fluminense não conseguiu contornar essa situação, principalmente com o Mano Menezes, né? O que a gente via falar aqui nos bastidores com o Fernando Diniz, ele conseguia contornar essa situação e ali chegou no limite com essa discussão com o Mano Menezes. O que marcou muito também, chamou muita atenção, foi a forma como que o Fluminense agiu rápido. O Fluminense rapidamente já decidiu por tirar o Marcelo do grupo, para meio que não rachar mais ali o grupo, né? Não ficar aquele clima ruim. Mas
na minha opinião, prejudicou bastante o Fluminense o Marcelo ter saído da forma como saiu. Bom, é uma questão polêmica aí, acho que ainda vai se falar muito sobre isso. Tem uma perspectiva do Marcelo atuar no Santos, no Bahia, parece que o Grêmio e o Corinthians também estão aí como possíveis destinos aí para o Marcelo, né? Com certeza eu acho que ele ainda vai jogar bola em outros clubes aí no Brasil, mas da forma como que ele saiu do Fluminense foi uma forma muito ruim, e esse é o grande problema às vezes de você trazer essas superestrelas aí, repatriar, né, essas superestrelas aí no futebol brasileiro. Bom, essa foi a minha opinião, deixa aqui nos comentários aí a sua opinião, fala um pouco aí sobre o que você achou dessa saída do Marcelo. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.